Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos continuar na sequência falando um pouquinho mais para a rotina de estudo para adolescentes, especificamente para adolescentes. Antes da gente entrar nas dicas, ser adolescente, gente, não é fácil, como muita gente pensa, né? É um grupo preguiçoso, é um grupo rebelde, só que vocês já pararam para pensar na fase que o adolescente está vivenciando? Ele não é mais criança, que tudo que ele faz é bonitinho e todo mundo aplaude, todo mundo gosta, e ele ainda não é um jovem que é dono do seu próprio nariz. Ele está nesse meio termo, ele está nessa fase intermediária, saindo de ser criança para entrar na fase de jovem adulto. Então ele está nessa média aí. E isso é um fator complicador, frustrante, porque ele começa a ter as transformações hormonais, né, da questão de humor, o corpo se transforma, o corpo dele ou dela não é mais o mesmo. Para os meninos mesmo, estão falando alguma coisa e do nada está falando grosso, está falando fino, isso causa uma certa insegurança na hora de falar, medo. Para as meninas, as transformações do corpo, com, né, as partes que vão crescendo, aparecendo, as transformações, como já disse, hormonais. E aí, para eles assim, eles estão desengonçados, porque não tem o corpinho de criança, mas também não tem o corpo de adulto ainda. São feios, se sentem frustrados com o seu próprio corpo, a sua aparência, as transformações que acontecem. Tá certo que isso é um período temporário, mas eles não têm ainda a maturidade para entender que isso vai passar. E aí daqui a pouco ele tá um rapaz, uma moça já formado, com pelinhos, barba, né, pelo rosto, as moças, né, as meninas com os seios, né, e outras coisas de transformação que acontecem. Mas para eles não é tão fácil entender isso. E aí a cobrança é muito grande, porque eles acordam no mau humor infernal, que querem matar todo mundo. No outro dia eles acordam uns gatinhos, uns docinhos, que querem abraçar, apertar todo mundo. São as transformações propícias para essa fase, para essa faixa etária. Só que às vezes nem eles estão preparados, na boa maioria das vezes eles não estão preparados para isso, mas os pais também não. Aí começa a reclamar, né, que o filho é preguiçoso, dorme o tempo todo, que não faz nada, que responde muito. Nesse momento, os pais sempre estão errados, são os quadrados, antiquados, ultrapassados, e os amigos sempre têm razão. Os amigos é que sabem de tudo, os amigos é que fazem tudo certo, tudo correto. Então, assim, é um momento complicado, tanto na questão estrutural, de corpo, de hormônio, de cabeça, de mentalidade, quanto na escola. Na escola também começam a ter, nesse período, os conteúdos um pouco mais complicados, exige-se muito mais, porque ele está passando para uma fase escolar em que o rendimento tem que ser maior, as informações são muito mais intensas, e ele tem que dar conta de tudo isso. Então, não é fácil. Então, o primeiro ponto é esse: entender que esse momento é um momento difícil, complicado, e que precisa das duas partes conversarem, chegarem a um acordo, a um consenso. Todas essas mudanças que eles têm, é o período também que eles têm a maior falta de atenção, né? Que eles ficam desatentos por tudo, se perdem nos seus pensamentos, estão voando, viajando para outro lugar, mesmo dentro de sala. Então é o período de maior desatenção, independente, gente, se eles têm algum distúrbio, transtorno, algum problema desse, tá? Essa fase, ela já propicia um pouquinho dessa falta de atenção, porque ele tá aqui, mas ele tá pensando assim, hoje eu acordei, eu senti isso diferente, ou tá acontecendo isso diferente no meu corpo, que eu não tenho controle, eu não tenho domínio, eu não sei como fazer. E se isso acontece no momento em que eu estou próximo de alguém que eu não gostaria que isso acontecesse? Então, assim, são N situações que desviam o pensamento deles, né, que levam eles para uma outra atmosfera, para um outro patamar. E aí a gente tem que ter esse cuidado para poder estar próximo, atento e ajudá-los nas suas dificuldades e necessidades. O que pode então ser feito como dicas, sugestões, para que eles possam se interessar
pela aprendizagem, pelo ensino, pela questão escolar. De novo, repetindo, não há receitas, fórmulas prontas. Cada caso, cada situação, ela tem que ser avaliada dentro da sua particularidade. Aquilo que dá certo para mim pode não dar certo para você, mas a gente pode ir através de uma ideia, de uma sugestão, ir adequando e achando aquela que melhor cabe para aquele caso, para aquela família, para aquele adolescente. Então, colocar metas realistas e equilibradas. Não coloque para o seu filho, ou não exija do seu filho uma meta que ele não vai alcançar. Você vai fazer com que ele fique frustrado e se sinta incapaz, impotente. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, porque eu não consigo atingir essa meta. Então vamos colocar metas que elas são possíveis de ser alcançadas e vamos aumentando, né, gradativamente o objetivo dessa meta para ele poder ir conseguindo ter clareza, confiança e alcançando elas sem se sentir tão frustrado, tão incapaz. Não oferecer recompensa. Estuda que eu te dou isso. Tira nota boa que eu te dou isso. Não. Ele tem que estudar porque estudar é bom para ele, para ela, para o desenvolvimento deles. E não porque vão ganhar alguma coisa. O ganhar alguma coisa é em outras situações. Natal, aniversário, alguma coisa do tipo. Mas não como prêmio por algo que ele tem que fazer, por algo que é o papel dele enquanto estudante de fazer. Ser um bom estudante, tirar boas notas. Então, não ofereça recompensa, porque vai chegar no nível que o adolescente ele só vai fazer algo se tiver alguma recompensa. E essas recompensas elas vão sendo cada vez mais exigidas. Então, se hoje é um boné, um brinco, uma coisa qualquer, amanhã já é um celular, um tablet, situações que você não vai ter condição de manter. E não é adequado. Não é esse o objetivo. O adolescente ele tem que aprender que ele precisa fazer as coisas que é para o desenvolvimento dele, para o crescimento dele, por ele, não por ganhar ou porque vai ganhar alguma coisa em troca. Então, por favor, não fiquem oferecendo recompensas, né, porque isso não vai ajudar o seu filho e vai ser pior, porque ele vai aprender que tudo que ele fizer na vida, ele sempre vai ter uma recompensa. Se não tiver, ele não faz, tá? Reconhecer o esforço, manter uma rotina, uma padronização de estudos. Fez algo que não está 100%, não? Valorize esse esforço e oriente, dê sugestões ou ofereça maneiras para que ele possa melhorar um pouco mais. Ler mais, porque os adolescentes leem muito pouco. Eles estão muito antenados nessa questão da internet, mas de visualização, de acompanhar blogs, de olhar só, mas não de ler conteúdo. Então, ler mais para que tenha um repertório também melhor nas palavras, um conhecimento maior de coisas que são realmente importantes. Eles escrevem tudo abreviado. VC, TBM, quer dizer, VC, você, TBM também, você está bem, tô. Então, assim, diferenciar com eles ou explicar para eles que na fala você pode usar essa linguagem, mas na escrita não. Porque senão eles acostumam, na hora de fazer uma redação, aqueles vícios vão todos. Então, na redação, eles não conseguem estar estou. Eles não vão conseguir colocar na hora da redação, na hora de descrever os fatos da maneira correta, porque eles estão habituados a fazer isso. E até no WhatsApp, né, no celular deles, é tudo assim. Então, tudo abreviado. Tinha vezes que eu recebia algumas mensagens que eu tinha que pedir alguém para traduzir para mim, porque como não é da minha geração, né, da minha época, tá, mas isso quer dizer o quê? As carinhas, os emojis, tá, o que esse emoji quer dizer? O que essa carinha quer dizer? Então, é complicado. E para eles isso é muito tranquilo, né? Já bate o olho e já sabe logo. Mostrar para eles, né, dessa diferenciação, exemplificar sempre que a língua falada é diferente da escrita e fazer as atividades serem prazerosas. Colocar para eles assim, ó, você gosta de jogar futebol, jogar videogame, fazer natação, quer dizer, cada um tem aquilo que gosta. Você só vai realizar isso a partir do momento que você tiver realizado as suas atividades. Aí não é uma troca, é um condicionamento.
Você gosta disso, você já tem isso, você já faz isso, mas você só vai poder fazer quando você terminar as suas atividades, porque isso força um pouquinho para que eles façam, porque eles estão interessados em outra coisa, mas aí com o tempo vai criando uma certa periodicidade e eles acostumam a fazer e acaba que involuntariamente você está inserindo isso para que na consciência dele fale assim, não, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Primeiro a obrigação, depois o prazer, tá? Treinar, né, as suas lições, falar, colocar para outra pessoa como é que é, o que aprendeu, no mesmo esquema das crianças. Falar sempre ajuda muito para poder memorizar e fortalecer também o aprendizado, porque às vezes na hora que ele fala alguma coisa, se estiver errado, você fala, não, você entendeu errado, é assim, assado, não é dessa maneira. Isso não, é isso mesmo, você entendeu corretamente. Então, isso tudo auxilia para o desenvolvimento. Dar responsabilidades e comprometimento. Gente, pais, mães, não façam as lições para os seus filhos. Não deem as respostas. Eles precisam ser capazes de encontrar as respostas. Nunca diga, faça alguma coisa para o seu filho que ele tenha capacidade de fazer. Deixe-o crescer, deixe-o se desenvolver. Ele precisa disso para estabelecer sua autoconfiança. Ele precisa disso para ele se estabelecer enquanto pessoa. Porque é sempre meu pai e minha mãe que resolvem tudo, eles me dão as respostas. E na hora da prova, quem que vai estar lá para te dar a resposta? Aí o professor vai dar? Então, assim, ele não vai aprender, ele não vai saber fazer essa diferenciação ou achar a solução adequada para cada coisa. Claro que para essa questão do aprendizado também, a gente tem que ter cuidado que a saúde é muito importante. Se a criança está com algum problema, no caso aqui a gente está específico do adolescente, mas se aplica para todos. Mas se o adolescente está com algum problema de saúde, claro que o seu desempenho vai ficar comprometido. Então, ter uma boa alimentação, e aí eu digo, quando eu falo boa alimentação, gente, são coisas absurdas não, mas o básico, o essencial para um bom desenvolvimento. Uma boa alimentação, se hidratar bem, tomar água, né, nos períodos que são solicitados, a quantidade solicitada, ter uma boa hidratação, ter uma boa noite de sono. Se você não dorme bem, o seu cérebro não descansa, ele não vai absorver as informações tão bem quanto poderia. Então, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, o descanso, a hidratação e essa saúde estando em ordem. Descobrir qual o melhor método de estudo que dá para você. Como eu disse numa live anteriormente, tem jovens, tem adolescentes que gostam de estudar ouvindo músicas. Tem outros que não, isso desconcentra, distrai. Então veja qual que é o seu melhor método para estudar. Se é vendo, se é ouvindo, se é escrevendo, se é ouvindo e escrevendo, se é vendo e escrevendo. Então veja qual que é o melhor para você. Ter um horário para poder você estudar, um local tranquilo, adequado, sem que haja muitos estímulos externos, muitas coisas para poder te distrair e ter foco naquilo que você está fazendo. Pense, fale isso para o seu filho, para o seu aluno, você tem que fazer isso. Se você pega, se dedica, foca ali para fazer, vai resolver, vai acabar. Se não, aí tem que ficar voltando, aquilo fica cansativo, aquilo fica monótono. Então, faça de uma vez e termine. Quanto mais você ficar protelando, pior, mais cansativo, vai ficar mais chato, vai ficar. Ter empenho e esforço, não adianta. Se o adolescente não se empenhar, não se esforçar, a informação não vai cair lá dentro do cérebro, não vai ficar armazenada, não tem como você abrir, colocar lá dentro e fechar de novo, depende deles, desse empenho, desse esforço. Todos podem aprender sem exceção, né? Depende mesmo da boa vontade deles. A repetição, como a gente já falou, ajuda a armazenar as informações, discutir, compartilhar com os colegas, isso ajuda a fixar. E fazer atividades, né, de fixação, atividades de... O que é as atividades que o professor passa para casa, atividades que está no livro? Nada mais é uma forma de fixar a informação repassada. Enquanto ele está respondendo as questões, fazendo as atividades, ele está relembrando o conteúdo e fixando isso. Ter diferentes opções de atividades
para que não fique, né, chato e muito repetitivo. E contextualizar sempre. O que é esse contextualizar? Trazer para a sua realidade. Trazer para algo que você vivencia, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, algo que você possa fazer as associações, ok? Então, assim, converse com seu filho, conversa, diálogo, incentivo, exemplo, são os melhores mecanismos para poder ajudá-los nesse momento, principalmente por causa de todas as transformações hormonais, de todas as transformações que acontecem com eles no corpo e afeta diretamente a questão do cérebro, do desenvolvimento dele, as questões emocionais, afetivas. Então, converse com seu filho, ajude-o da melhor maneira possível. Um abraço para todo mundo, beijos, até a próxima!